Olá a todos, eu, professor Marcelo, editor do site e do canal Matemática Simplificada, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Geometria Analítica. Vamos falar sobre vetores no espaço R3. Bom, o que nós vamos ver nessa aula então propriamente dito? Primeiro, nós vamos falar sobre o espaço R3. Depois nós vamos decompor os vetores no R3 usando a base canônica, a base de vetores IJK. Depois vamos falar sobre a condição de paralelismo. Vamos falar sobre o produto escalar e todas as suas implicações geométricas no cálculo de volume, no cálculo do tamanho do vetor. Depois vamos para o produto vetorial, todas as suas implicações geométricas também no cálculo de áreas, principalmente. E depois vamos para o produto misto, onde falaremos também sobre sua interpretação geométrica para o cálculo de volumes. E o duplo produto vetorial, fechando aí a nossa aula. Mas antes de entrar na nossa aula propriamente dita, deixo aqui novamente a indicação dos dois livros que nos ajudaram a construir o artigo do site onde essa aula se baseia. E, obviamente, esse material de aula que nós temos aqui. O primeiro livro, Geometria Analítica, de Alfredo Stembrucci e Paulo Interli. E o segundo livro, Geometria Analítica, um tratamento vetorial, do Paulo Boulos e do Ivan de Camargo. Também deixo aqui como bibliografia complementar o livro Coordenadas no Espaço, do professor Elon Lages Lima. O link de todos os livros, bem como dos artigos usados para a confecção dessa aula, que no nosso site são 4 artigos, estão colocados na descrição. Todo esse material é confeccionado para te ajudar nos seus estudos. Tudo bem? Então chega de papo e vamos para a nossa aula. Antes da gente falar sobre os vetores no R3, da mesma maneira que nós fizemos para vetores no R2, vamos dar aqui uma passada no que são os vetores. Então, o vetor ele é determinado geometricamente por um segmento orientado, tá? Então, ele vai ser o conjunto de todos os segmentos orientados equipolentes a esse segmento AB. Tá bom? Então, o vetor vai ser determinado dessa forma, por um segmento orientado e todos os outros segmentos orientados equipolentes a ele. O que seriam vetores equipolentes? São vetores que têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido que o AB. Então, todos esses segmentos orientados que têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido que AB, são equipolentes ao AB. E esse conjunto de segmentos orientados equipolentes é o que a gente chama de vetor. Ok? Então, simbolicamente, a gente pode indicar esse conjunto de segmentos orientados dessa forma, tá? Onde o segmento XY é um segmento qualquer desse conjunto que é equipolente, aqui está a notação, ao segmento AB. E esse segmento AB também pode ser indicado pela notação de Grassmann ou ainda pela notação vetorial. Se ficou um pouco confuso, a gente tem no início do nosso curso de Geometria Analítica uma videoaula onde eu explico a geometria dos vetores. Então lá eu tenho uma explicação bem mais aprofundada sobre isso. Se você fica com alguma dúvida, eu te aconselho a ir lá ver a nossa aula mais completa. O que de mais importante você precisa guardar nesse momento é o fato de que o vetor AB, então, é determinado por uma infinidade de segmentos orientados, chamados representantes desse vetor. Todos equipolentes entre si, ou seja, todos têm a mesma direção, mesmo tamanho e mesmo sentido. Tá bom? O sentido, o comprimento dele, o tamanho, também chamado de módulo, a gente vai indicar por essa notação aqui, ou então dupla barra, para indicar aí a norma entre a norma do vetor V. Estabelecida essa definição rápida do vetor, insisto que se você tiver mais dúvidas sobre a geometria dos vetores, dos segmentos orientados, vá conferir nossa aula. Nós vamos agora então falar sobre o espaço euclidiano tridimensional, já pensando na forma vetorial dele. Vamos falar da estrutura dele como ponto, a estrutura topológica dele nesse momento. Nós vamos falar sobre a estrutura mais como espaço vetorial mesmo do R3, tá? Se você quer ver qual é a diferença sobre isso, nós temos aqui uma videoaula sobre os espaços euclidianos R2 e R3, que é voltada para o cálculo de várias variáveis. Então lá a gente tem uma abordagem mais topológica do que vetorial. Então se você quiser ver a diferença, é só também lá conferir a nossa aula, tá bom? Bom, mas vamos lá. No espaço R3, qualquer conjunto de 3 vetores, V1, V2 e V3, não coplanares, a gente vai ter daqui a pouco uma condição de coplanaridade entre 3 vetores,
vai ser uma base desse espaço. Ok? Então o que acontece? Qualquer conjunto de 3 vetores que não sejam coplanares, e isso significa que eles são linearmente independentes, vão formar uma base do espaço. Isso significa que todos os outros vetores do espaço R3 vão ser formados por esses 3 vetores. O mais importante é, não existe uma única base para o R3, assim como não existe uma única base para 99% dos espaços vetoriais que a gente trabalha. Mas existem algumas bases que são muito importantes para esses conjuntos. Então, por exemplo, para nós no R3 existe uma base canônica que é muito importante, já que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é a base formada pelos vetores I, J e K. Tá bom? Mas essa definição aqui ela pode ser estendida para quaisquer 3 vetores que não sejam coplanares. E aí, dado um vetor V qualquer do espaço, e números reais A1, A2 e A3, se existem esses 3 números de forma que A1 vezes V1 mais A2 vezes o vetor V2 mais A3 vezes o vetor V3 forme o vetor V, né, então nós podemos dizer que esses 3 vetores formam uma base do nosso espaço R3. Tá bom? E aí, esse A1, A2 e A3 vão ser as componentes desse vetor V em relação à base considerada. Por que nós vamos considerar a base IJK? Porque é a mais simples que a gente tem para dar essas componentes do vetor. Além de outras implicações, obviamente, são vetores que estão colocados, todos eles sobre cada um dos eixos coordenados. Todos eles têm tamanho 1, né? Ou seja, eles são unitários, e eles são ortogonais entre si, tomados 2 a 2. Tá bom? Então essas características vão ser muito importantes para a forma com que a gente quer estruturar o R3 para trabalhar com a geometria analítica. Bom, então como eu disse, nós vamos escolher a base IJK, tá bom? Todos considerados na origem do sistema tridimensional, como mostrado nessa figura abaixo. Então nós teremos o seguinte sistema para esboçar os nossos objetos geométricos no R3. Vão ser 3 eixos, o X, o Y e o eixo Z. Tá? O eixo X é chamado de eixo das abscissas, o eixo Y de eixo das ordenadas e o eixo Z é chamado de eixo das cotas. Tá bom? Então, aqui todo ponto tem coordenadas X, Y e Z, que são a forma que você tem de mapear os pontos no espaço. Então, a gente você endereçar os pontos no espaço são pela sua coordenada X, a sua coordenada Y, que determina a projeção desse ponto no plano XY e a sua altura Z. Ok? Bom, o que acontece? Cada um desses vetores IJK, eles vão ter origem na origem do sistema. Qual é a origem do sistema? É o ponto O, que é o ponto 0, 0, 0, que é o ponto de encontro entre os 3 eixos. Tá? Esses eixos são retas orientadas, né, e todos eles se encontram na altura 0 de cada um deles, formando a origem 0, 0, 0. Cada um desses vetores, eles têm como extremidade o ponto que tem 1 na sua coordenada sobre a qual o vetor está e as demais são 0. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto 1, 0, 0. Esse ponto que está sobre o eixo Y, ele é 0, 1, 0. E esse outro ponto que determina a extremidade do vetor K, que está sobre o eixo Z, 0, 0, 1. Não à toa, a gente sabe, por próprias experiências com os vetores no R2, que quando você tem a origem do seu vetor na origem do sistema, existe uma relação biunívoca entre a extremidade, né, dos vetores e as componentes desses vetores. Tá? Então aqui nós teremos que o vetor I vai ser o vetor 1, 0, 0. O vetor J vai ser o vetor 0, 1, 0. E o vetor K vai ser o vetor 0, 0, 1. Tudo bem? Muita atenção, esses vetores são diferentes dos pontos. Tá? Os vetores são segmentos orientados, que têm origem na origem do sistema, no ponto O, e extremidade em cada um dos pontos que tem coordenadas
semelhantes às componentes. Ok? Então perceba que o eixo, o vetor I está sobre o eixo X, o vetor J está sobre o eixo Y e o vetor K está sobre o eixo Z. De certa forma, a gente pode dizer que cada um dos eixos é uma reta que passa pela origem e tem a direção de cada um desses vetores. Então, por exemplo, o eixo X ele passa pela origem e tem a direção do vetor I. Já o eixo o eixo Y, ele tem a direção do vetor J e passa na origem do sistema. E o eixo Z, ele tem a direção do vetor K e passa na origem do sistema. Vocês vão perceber que na aula sobre retas, que é a nossa próxima aula, para que a gente determine uma reta no espaço, a gente precisa apenas de um ponto por onde ela passa e um vetor que lhe dê a direção, chamado vetor diretor. Ok? Mas a priori, o que você precisa saber para acompanhar a nossa aula é que o I, J, K são esses três vetores. Tudo bem? Cada dupla de eixos nesse espaço tridimensional vai determinar o que a gente vai chamar de um plano coordenado. Então nós teremos três desses planos coordenados. O plano XY, o plano YZ, o plano XZ e o plano ZY, tá? Ou YZ. Bom, é muito simples de você enxergar esses planos. Muito provavelmente você deve estar assistindo essa aula numa sala, num quarto, né? Numa caixa tridimensional, ok? E muito provavelmente você deve ter aí à sua direita ou à sua esquerda um encontro entre duas paredes. Então você tem um encontro entre duas paredes e o chão. Se você pensar que cada uma dessas duas paredes e o chão são esses planos, tá? A parede que você está de frente é o plano YZ. A parede que está ao seu lado é o plano XZ. O chão é o plano XY. Cada uma das retas formadas pelas quinas, né, que são os encontros desses planos, são os eixos. Tudo bem? Então a quina você tem uma quina no eixo Z. Entre o chão e cada uma das paredes você tem o eixo X e o eixo Y. Tá ok? Então é uma forma de você entender como essas coisas funcionam. Tá bom? Esses três planos, eles se interceptam segundo os três eixos, dividindo o espaço em 8 regiões. Quando a gente estudou a geometria analítica no plano, a gente tinha dois eixos que dividiam o plano em 4 regiões, que a gente chamava de 4 quadrantes. Aqui, como a gente tem uma dimensão a mais, você vai ter 8 regiões. Bom, cada ponto no espaço vai corresponder a uma terna, né, ABC, onde você tem a coordenada x, coordenada y e coordenada z. Tá bom? De números reais chamadas coordenadas. Então vai ser a abscissa, a ordenada e a cota, respectivamente. Cada uma dessas coordenadas vai ser obtida traçando planos paralelos aos planos coordenados, como ilustrado abaixo. Então você tem aqui o plano formado por A e B, né, que forma esse plano aqui de baixo. Então você vai formando planos para encontrar esse ponto P, que é o vértice. Eu acho mais fácil pensar de uma outra maneira. Bom, eu tentei fazer aqui para nós um eixo tridimensional, tá? Mas acho que vai dar para entender. Então você tem eixo X, eixo Y e eixo Z. Acho mais fácil pensar assim, ó, coordenada A, marquei aqui no plano XY, coordenadas A e coordenada B. Certo? Então aqui você tem o ponto A, B e altura 0, porque ele está no eixo, ele está no plano XY. Agora eu vou subir na altura C que eu queira. Tudo bem? E essa altura C, ela tem uma correspondência com o valor de C que está aqui. Então esse seria o ABC. Tudo bem? É assim, eu acho mais fácil pensar assim do que pensar na interseção entre os planos paralelos. Mas, conceitualmente, o jeito correto é com os planos paralelos. Tá bom? Mas dessa forma também, aí que está colocada à esquerda para você, funciona.
Bom, para completar nosso estudo, a gente vai considerar então um vetor V, ó, já dado na sua decomposição quanto à base canônica, IJK. Tá vendo? O I100, 010J e o K001. Tá bom? E esses números x, y e z são números reais denominados componentes do vetor V. Então perceba que tem diferença entre coordenadas para o ponto e componentes para o vetor. Tá? Então essas aqui são as componentes do vetor na base canônica IJK. Eu poderia escolher outra base e aí isso mudaria, mas por isso que nós fixamos a base IJK. Né? Analogamente, como a gente desenvolveu no plano, esse vetor V é igual ao vetor OP, com O sendo a origem e P sendo o ponto XYZ. Então está aqui o ponto P e aqui está o seu O. Perceba aqui, ó, você tem o vetor XI, que nada mais é do que uma multiplicação do número real x vezes o vetor i, que te dá esse vetor aqui de baixo. O vetor yj é um valor número real y multiplicando o vetor j, que aí você estica ele nesse caso. Né? Uma coisa acontece com o vetor zk, que é uma constante que multiplica o vetor k. E aí a soma desses vetores x, y e z me dá o vetor v. Perceba que isso é muito interessante quando você tem a regra do paralelogramo. Perceba o seguinte, o vetor xi e o vetor yj, eles vão formar um paralelogramo. E a soma deles, xi mais yj, é a diagonal lá no plano xy desse paralelogramo. Agora perceba o seguinte, esse vetor xi mais yj, ele forma junto com o vetor zk um novo paralelogramo. E esse paralelogramo ele é fechado aqui, nessa diagonal aqui de cima também, tá vendo? Então aqui, ó, você tem um novo paralelogramo. Usando a regra do paralelogramo, a diagonal desse paralelogramo é a soma, é o vetor soma de xi mais yj com zk. Então por isso que esse daqui é o nosso vetor P, tá bom? Você pode pensar também que ele é a diagonal do paralelepípedo formado pelos três vetores. Os três vetores, então, formam um paralelepípedo, tá? Que logo nós vamos saber calcular o volume dele, tá? Dependendo de quais são aí os vetores que formam as suas arestas, ok? Então, esses vetores xi, yj e zk são as arestas do paralelepípedo cuja diagonal forma o nosso vetor P. Observações importantes sobre decomposição vetorial no R3. Tendo em vista a correspondência biunívoca entre o conjunto de pontos P, x, y, z do espaço e o conjunto de vetores V com componentes x, y, z, então o espaço pode ser visto como um conjunto de pontos ou conjunto de vetores. Sim, da mesma forma que o R2 da mesma forma que acontecia no R2. De certa forma, um vetor no espaço é a mesma coisa de um ponto no mesmo espaço. O que nos leva a distinguir entre pontos e vetores é o fato de definirmos soma de vetores, multiplicação por escalar, produto escalar e produto vetorial. Então, a nossa relação com vetores é diferente do que a nossa relação com pontos. Obviamente, do ponto de vista geométrico, é óbvia a diferença, mas do ponto de vista analítico, a gente precisa fazer essa ressalva. Segundo, dizemos que esse espaço, o R3, é tridimensional, ou que tem três dimensões, porque qualquer uma de suas bases tem exatamente três vetores. Além disso, o sistema referencial formado pelo ponto O, que é o ponto 0, 0, 0, e a base IJK, então o sistema referencial formado por essas duas coisas, é chamado de referencial ortonormal de origem O, ou ainda sistema cartesiano ortogonal OXY. Observação número 4. O R3 é o produto cartesiano de três conjuntos reais e pode ser representado pelo conjunto XYZ, tal que X, Y e Z pertencem aos números reais, e sua representação geométrica é o espaço cartesiano determinado pelos três eixos cartesianos 2 a 2 ortogonais, chamados de X, Y e Z, conforme a ilustração ao lado. Perceba que essa ilustração é exatamente aquela que eu tentei fazer no início da nossa aula. Observação número 5. A distância entre dois pontos no espaço R3 é muito similar ao que a gente fez no R2. Então, dados dois pontos P,
x1, y1, z1 e o ponto Q, x2, y2, z2, essa distância vai ser dada por distância de P a Q, desculpa, aqui é P a Q, distância de P a Q, que é exatamente a raiz quadrada da subtração das respectivas componentes elevadas ao quadrado. Tá bom? Como consequência dessa definição, a gente pode garantir algumas coisas bem interessantes. A distância entre dois pontos distintos no R3 continua sendo maior que zero. A distância entre dois pontos no R3 vai ser nula se e somente se os dois pontos forem o mesmo ponto, ou seja, você não sai do lugar. A distância de P até Q é igual à distância de Q até P. E vale a desigualdade triangular, que a distância de P até Q é menor ou igual que a distância de P até um outro ponto R, somada com a distância desse ponto R até o ponto Q. Agora, nós vamos falar sobre as operações elementares envolvendo vetores no R3. Dois vetores serão iguais se e somente se suas respectivas componentes são iguais. Isso é o que está falando o item 1. E perceba que eu não estou preocupado com a origem nem a extremidade dos segmentos orientados. Eu estou preocupado com as componentes do vetor. Podemos ter vetores com origens e extremidades diferentes, mas que geram as mesmas componentes, portanto, teremos dois vetores iguais. As duas operações elementares no R3 que nós temos são a soma de dois vetores, né, que a gente procede fazendo a soma entre cada uma das respectivas componentes do vetor, tá? E o produto por escalar, que é nós vamos pegar um número real e multiplicar por um vetor, fazendo o produto desse número real em cada uma das entradas do vetor. Tudo bem? O que acontece? Você tem aqui algumas operações, algumas propriedades da adição e propriedades da multiplicação por escalar. Todas elas são as mesmas que a gente já trabalhou lá no R2. Vale comentar aqui algumas, né? A soma entre vetores é comutativa, distributiva. Também temos o elemento neutro da soma, que é o vetor nulo, que é o vetor que tem origem e extremidade no ponto O. E existe o vetor oposto, que é o vetor menos v, que pela definição de multiplicação por escalar, nada mais é do que as componentes do vetor v multiplicadas por menos 1. Tá bom? Aqui nós vemos que a multiplicação por escalar tem a distributiva para o escalar e também a distributiva para o vetor. Além disso, o elemento neutro da operação é o número 1. Tudo bem? Então essas são as duas operações elementares que nós temos para vetores no R3. Além disso, é bem interessante a gente falar também sobre como que a gente escreve, né, como que a gente obtém um vetor a partir de dois pontos, onde o A é a origem e o B é a nossa extremidade. Da mesma forma que a gente fazia lá no conjunto R2. Você vai fazer x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Também é interessante reforçar aqui o fato de que o oposto do vetor u é o vetor menos u que você obtém multiplicando menos u em cada uma das suas entradas. Para fechar essa primeira parte da nossa aula, nós vamos falar sobre a condição de paralelismo de dois vetores. Dois vetores vão ser paralelos ou colineares, né, se existe um número real k, diferente de zero, obviamente, tal que os dois vetores sejam múltiplos e esse k seja a multiplicidade entre eles, tá bom? Seja a proporção entre eles, perdão. Tá ok? De uma outra forma, você pode pensar que se você dividir as respectivas componentes dos dois vetores, mantendo a ordem, né, sempre um vetor sobre o outro, não trocando essa ordem, todas essas divisões têm que ser iguais, né? Essas razões têm que ser iguais a um número específico diferente de zero. E aí a gente pode falar que esses vetores são paralelos se isso acontecer. Se qualquer uma dessas divisões der um número diferente das outras, então os vetores não serão paralelos. Alguns exemplos. Vetor nulo é múltiplo de todos os outros, pois basta tomar o escalar zero. Além disso, nenhum vetor diferente do vetor nulo é seu múltiplo. Por isso que a gente tira o k, a gente fala para o k ser diferente de zero, senão não faz muito sentido para o que a gente quer. Esse vetor v aí, 2, 3, 4, é múltiplo do vetor u. 1, 3 sobre 2 e 2, né? Porque, obviamente, 2 vezes o u gera o v. Mas esse vetor v ele não é múltiplo do vetor w, 1, 3 e 2. Porque se você fizer a divisão, ó,
2 sobre 1 igual a 3 sobre 3 igual a 4 sobre 2, você está falando para mim que 2 é igual a 1, que é igual a 2. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma diferença para o 1. Tá? Então, o vetor V não é múltiplo do vetor W, logo V é paralelo ao U, mas não será paralelo ao W. Então, com uma verificaçãozinha simples, a gente consegue chegar nessa conclusão. Como que a gente calcula a norma de um vetor, ou seja, o comprimento de um vetor? Né? Então, dado um ponto P, x, y, z, o comprimento do segmento de reta OP, ou seja, o tamanho do segmento OP, né, a distância entre O e P, vai ser dado por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Né? Essa daqui é a distância da origem a um ponto P qualquer. Tudo bem? Diremos também que esse é o comprimento do vetor OP, que vai ser igual a um vetor V para mim. Né? Ele vai ser o representante dessa classe de vetores que tem o mesmo tamanho, mesma direção e mesmo sentido. E aí a gente pode escrever então que a norma de V é a norma de OP, que é a norma de x, y, z, aqui já estamos falando do vetor e não mais do ponto, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Dentro da raiz quadrada. Se a norma for igual a 1, então novamente nós vamos dizer que o vetor será unitário. Então essa é como a forma que a gente tem de calcular a norma do vetor no R3, apenas uma extensão daquilo que a gente já fazia no R2. Observações sobre a norma. Primeiro, o versor de um vetor. O versor do vetor V é um vetor U, unitário, com a mesma direção e sentido do V. Então, o versor vai ser um vetor que é obtido a partir de um outro, que não tem norma igual a 1, e que agora vai começar a ter norma igual a 1. Vamos manter-se o sentido e a direção. Isso é calculado se o U for o versor do V, ele é igual a 1 dividido pela norma de V, que multiplica o vetor V. Então, aqui você tem um número real, porque a norma é um número real. Então, você tem 1 dividido por um número real, lambda, vezes o vetor V. Então, perceba que o versor é um múltiplo do vetor V. Então, ele é paralelo ao vetor V. Certo? Qual que é a diferença entre eles? Eles têm a mesma direção, mesmo sentido, a diferença é o tamanho. Um é unitário, o versor, e o outro, o vetor V, não necessariamente é unitário. Além disso, uma outra observação interessante é que a distância entre dois pontos é definida a partir da norma. Né? A gente pode falar que a norma também me dá a distância entre dois pontos. Se eu quiser calcular a distância de A até B, é só calcular a norma do vetor AB, ou seja, a norma de B menos A. Tá bom? Agora vamos falar sobre o produto escalar para vetores no espaço R3. Então vamos considerar aqui dois vetores no R3, o primeiro U com coordenado com componentes x1, y1, z1 e o V com componentes x2, y2, z2. O produto escalar, né, ou produto interno usual, ele vai ser representado por esse ponto. Então aqui a gente lê U escalar V e vai ser a soma dos produtos das respectivas componentes de cada uma. Então, x1 vezes x2, mais y vezes y2, mais z1 vezes z2. Para quem está acompanhando o nosso curso de geometria analítica, é apenas uma extensão do que a gente já fazia no plano. Né? No plano não tinha a terceira componente, agora a gente adiciona a terceira componente. O produto escalar também é indicado por essa notação aqui. Ó. Essa daqui é a notação, na verdade, de produto interno, quando você trabalha com álgebra linear, tá? E sempre a gente vai ler como U escalar V. Observando que se o meu vetor V for x, y, z, com os componentes dele x, y, z, então o escalar U é x vezes x mais y vezes y mais z vezes z, que dá x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ou seja, a norma do vetor V pode ser escrita como a raiz quadrada do produto escalar de V com ele mesmo. Tudo bem? Então aqui você tem um exemplozinho, você tem dois vetores, o vetor U 3, menos 5 e 8, e o vetor V 4, menos 2 e 1. O escalar V então vai ser 3 vezes 4, mais menos 5 vezes menos 2, né? Aqui faltou um parênteses, mais 8 vezes menos 1, e isso dá 12 mais 10 menos 8, que é igual a 14. Então aqui um exemplozinho direto só para a gente
ver como que calcula esse produto escalar. As propriedades do produto escalar elas permanecem as mesmas que a gente viu lá no plano. Então eu vou considerar aqui três vetores, U, x1, y1, z1, V, x2, y2, z2 e W, x3, y3, z3. Lembrando que todas as propriedades elas são verificáveis a partir das componentes. A primeira diz que o produto escalar entre um vetor e ele mesmo é sempre maior ou igual a zero e que o produto escalar de um vetor com ele mesmo é zero se somente se ele for vetor nulo. Outra coisa é que o produto escalar é comutativo, tanto faz você fazer U escalar V quanto V escalar U. Além disso, o produto escalar é distributivo com relação à adição de vetores. Uma outra coisa interessante é que se você tiver uma constante multiplicando um vetor, ou seja, um escalar multiplicando um vetor, essa multiplicação de escalar pode ser feita na ordem que você quiser. Pode multiplicar o escalar no primeiro vetor e depois fazer esse vetor escalar V. Pode multiplicar o escalar depois de fazer o produto escalar e pode multiplicar o vetor U com o escalar vezes o vetor V. Ok? E por fim, para registrar aí que a norma ao quadrado é igual ao produto escalar do vetor com ele mesmo. Tudo bem? Uma interpretação geométrica que a gente tem lá no R2 e que vai permanecer para o R3 é a fórmula do ângulo entre dois vetores. Então, se θ é o ângulo entre os vetores U e V, então U escalar V é igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno de θ. Daí a gente consegue então a fórmula do ângulo entre os vetores como o arco cosseno do produto escalar de U com V dividido pelo produto das normas. Tá? O arco cosseno, toda vez que você vê ele, você lê ele da seguinte forma. O ângulo cujo cosseno é esse valor aqui. Então, não tenha medo do arco cosseno, ele é simplesmente um ângulo. Então, a pergunta é, qual ângulo cujo cosseno é esse valor? Tá bom? Então, nós vamos usar essa fórmula para calcular o ângulo entre dois vetores no espaço também. E o ângulo de dois vetores U e V não nulos é o ângulo formado pelas semirretas que contêm esses dois vetores. E ainda, o ângulo entre dois vetores vai ser limitado entre 0 e π. Um exemplo, vamos calcular o ângulo entre esses dois vetores aí, vetor U, 1, 1, 4, vetor V, menos 1, 2 e 2, usando a fórmula para o ângulo entre vetores. Né? Então, nós temos que o produto escalar entre os dois vai ser igual à norma de cada um deles multiplicado pelo cosseno de θ. Fazendo os cálculos, ficamos com menos 1 mais 2 mais 8 igual a raiz de 18 vezes a raiz de 9 vezes o cosseno de θ. Logo, o cosseno de θ é igual a 10 menos 1, que é 9, dividido pela raiz de 18, que é 3 raiz de 2, vezes a raiz de 9, que é 3. Então, você vai ficar com 3 raiz de 2 vezes 3. Isso daqui é 9 raiz de 2. Esse 9 simplifica com esse 9, a gente fica com 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, multiplicando raiz de 2 no numerador e raiz de 2 no denominador, ficamos com raiz de 2 sobre 2. Então, o que nós queremos? Nós queremos o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. O que isso quer dizer? Queremos o ângulo cujo cosseno, vamos lá, nesse caso, queremos o ângulo entre 0 e 180, entre 0 e π, cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Só pode ser 45 graus, portanto, o nosso ângulo θ é π sobre 4. Nossa segunda interpretação geométrica é a condição de perpendicularismo entre dois vetores que a gente já falou, né? Então, os vetores serão perpendiculares se somente se o produto escalar de U e V é zero. Tá? Outra implicação geométrica é a projeção ortogonal de vetores no espaço. Sejam U e V ambos vetores não nulos e θ o ângulo formado entre eles, então o vetor W, que é dado por escalar de U com V dividido pela norma de V ao quadrado vezes o vetor V, é a projeção de U sobre V. Então, esse vetor W aqui é a projeção do vetor U sobre o vetor V. Então, gera esse vetorzinho W. Então, perceba que se o seu θ ele for entre 0 e π, então você vai ter uma projeção ortogonal dessa forma. Se ele for maior do que π sobre 2, né? Então, desculpa, aqui entre θ e π sobre 2, tá? Entre 0 e π sobre 2. Aqui, se ele for maior do que π sobre 2,
né, entre π sobre 2 e π, então a nossa projeção ortogonal vai gerar um vetor com sentido oposto ao v, tá bom? Mas todos eles vão ser vetores múltiplos. Perceba que os dois casos são vetores múltiplos do vetor v. Nada mais natural. O que é isso aqui? Isso é uma constante, é um escalar, tá? Por quê? Produto escalar gera um número real, norma ao quadrado gera um número real, divisão de números reais gera um número real. Então você tem um número real vezes o vetor v. O que significa? Que w é múltiplo de v, logo a projeção ortogonal tem que ser paralela. Tudo bem? Projeção ortogonal é muito interessante quando você quer calcular a altura de triângulos, essas coisas assim, tá? Um exemplozinho, vamos determinar o vetor projeção do vetor u, 2, 3 e 4 sobre o vetor v, 1, menos 1 e 0. Então, utilizando a fórmula, nós ficamos com o w, que é o meu vetor projeção de u sobre v. Então, esse meu vetor projeção de u sobre v, ele vai ser dado pela fórmula, né? Então, temos que encontrar esse escalar aqui. Então, teremos 2 vezes 1, mais 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 0, que vai gerar 2 menos 3 e 0. Tudo bem? Embaixo, nós precisamos da norma de u ao quadrado. Então, desculpa, a norma de v ao quadrado. Então, norma de v, perdão, aqui está a notaçãozinha errada, norma de v, que vai ser igual a 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, ou seja, 1 mais 1 mais 0, que é 2. Tá? Perceba que eu não coloquei a raiz, por quê? Porque é a norma ao quadrado. Ok? Então, nós teremos 2 menos 3, que é menos 1, sobre 2. Então, teremos menos meio. Então, você vai multiplicar menos meio aqui, aqui e aqui. Por quê? Porque esse pedaço é o meu vetor v. Tá? Então, aqui é o vetorzinho v. Então, essa daqui é a minha projeção ortogonal. Tá? Uma última aplicação do produto escalar, a gente não falou sobre ela quando a gente falou sobre a geometria no plano, porque para as nossas aplicações no cálculo, ela não vai ser assim tão importante, mas no espaço ela é bem importante. Que são os ângulos diretores e cossenos diretores, que são os ângulos que um vetor forma com os eixos coordenados. Mais precisamente, os ângulos que o vetor forma com os vetores da base canônica I, J e K. Então, cada vetor tem 3 ângulos diretores, então, por consequência, 3 cossenos diretores. Vamos considerar V, x, y, z um vetor não nulo. Tá? Os ângulos diretores de V, eu vou chamar de alfa, beta e gama, são, então, os ângulos que ele forma com os vetores I, J e K, respectivamente. Tá, ok? Os cossenos diretores de V são os cossenos desses ângulos, ou seja, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama. Nada além disso. Para o cálculo dos cossenos diretores, a gente deduz, a partir da fórmula do ângulo entre vetores, que o cosseno de alfa é a componente x dividido pela norma do vetor v. O cosseno de beta é a componente y dividido pela norma do vetor v. Já o cosseno de gama é a componente z dividido pela norma do vetor v. Perceba que essas componentes x, y, z são as componentes do vetor. Se você colocar todas elas no mesmo vetor, você vai ter exatamente o versor. Então, as componentes do versor do vetor v são os cossenos diretores desse vetor. Por consequência, o seu versor de v, ele vai ter um caráter muito importante, porque através dele eu consigo os cossenos diretores do vetor original e, por consequência, os ângulos diretores desse vetor original. Tá bom? Um exemplo, vamos calcular os cossenos diretores e os ângulos diretores do vetor 6, menos 2 e 3. Observe que a norma desse vetor vai ser 7. Tá? O cálculo está feito aí para você. Logo, o versor desse vetor é 6 dividido por 7, menos 2 dividido por 7 e 3 dividido por 7. Portanto, os cossenos diretores, respectivamente, são dados por cosseno de alfa igual a 6 sobre 7. Esse vai me dar o ângulo entre o vetor e o eixo x. Cosseno de beta igual a menos 2 sobre 7. O ângulo entre o vetor e o eixo y. E o cosseno de gama, 3 sobre raiz de 7. Então vai me dar o ângulo entre esse vetor e o eixo z. Tá bom?
Usando aí uma calculadora científica, a gente encontra os arcos cossenos como, primeiro, aproximadamente 31 graus, aproximadamente 107 graus e aproximadamente 65 graus, como os cossenos diretores, né? Como os ângulos diretores. Os cossenos diretores já estão colocados aqui. Então, dessa forma, o nosso versor do vetor v me dá os ângulos e os cossenos diretores. Agora vamos falar sobre o produto vetorial. Ao contrário do produto escalar, que dá como resultado um número e tem sentido tanto no plano como no espaço, o produto vetorial é um modo de combinar vetores do espaço, dando como resultado um outro vetor. Essa operação tem um significado geométrico interessante, mas será definida algebricamente a fim de facilitar a dedução de suas propriedades formais. Chama-se produto vetorial de dois vetores u e v, sendo o x1, y1, z1 e o v, x2, y2, z2, tomado nessa ordem, e nós vamos usar a representação, né, usando essa notação aqui, ó, que lê-se u vetorial v, ao vetor que vai ser dado por essa relação. Então, essa daqui é a primeira componente, menos essa relação a segunda componente, e essa relação a terceira componente. Perceba que é uma relação dada entre as componentes dos dois vetores. Se você prestar atenção, essa forma de escrever, ela se parece muito com o determinante, né, determinante de ordem 3, mas usando a transformada de Laplace de uma matriz que seria dada assim, ó. Logicamente, isso daqui é um absurdo escrever, mas a gente pode imaginar isso aqui, ó, x1, y1, z1, x2, y2, z2. Perceba o seguinte, se você for usar a técnica de Laplace para cálculo de determinante, então você vai ter menor complementar, escolher a primeira linha, né? Então você vai ter o menor complementar, né, que vai ser i, que vai multiplicar o seguinte, vamos tirar a primeira linha e vamos tirar a primeira coluna. Ficamos com y1z2 menos y2z1, que é exatamente o que nós temos aqui. Se você agora for fazer o menor complementar, você vai ficar com menos j, que é o que você tem aqui, ó, menos j, que vai multiplicar. Vamos tirar agora a segunda coluna. Então, você vai ficar com x1z2 menos x2z1, que é o que está aqui dentro. Tá? Agora, se você for calcular o menor complementar do k, né, o menor complementar desse terceiro elemento, você vai ficar exatamente com o k. Ok? Então, você fica com k que vai multiplicar, vai tirar essa terceira linha daqui, você vai ficar com x1, y2 menos x2, y1 multiplicando o k. Tudo bem, não faz muito sentido você falar isso, por quê? Porque essa é uma ideia para uma matriz 3x3, onde as entradas são números reais. Aqui você está falando para mim que a primeira linha é um conjunto de vetores, certo? Então não faz muito sentido, rigorosamente falando, mas é muito prático você pensar desse jeito. Por quê? Porque aqui, se você agora usar a regra de Sarri, você vai chegar exatamente no mesmo resultado que você tinha antes. Tá bom? Então, por isso que a gente vai escrever o produto vetorial dessa forma aqui, ó. Tá bom? Como sendo esse determinante. Tá? Então, a gente pode encontrar esse determinante que a gente vai chamar de um determinante simbólico. Ok? Ele não é um determinante no sentido rigoroso da definição de determinante para matriz de ordem 3, mas é um determinante simbólico que funciona bem para eu memorizar a fórmula do produto vetorial, visto que memorizar toda essa sequência não é algo tão fácil assim de se fazer. Tudo bem? Lembrando que o vetor i, j e k são os vetores da base canônica do espaço. Algumas observações importantes sobre o produto vetorial. Se θ é o ângulo entre os vetores u e v, então a norma do produto vetorial, lembra que o produto vetorial gera um novo vetor. Tá? Então a norma desse produto vetorial vai ser igual à norma de v multiplicado pela norma de u vezes o seno desse ângulo. Então aqui a gente tem uma relação agora para o ângulo e o produto vetorial também. O produto vetorial de u e v,
que vai gerar um novo vetor, eu gosto sempre de frisar essa ideia, ele é perpendicular a U e a V ao mesmo tempo, tá? Então você pode ter ele tanto na direção positiva quanto na direção oposta, tá? E aí aqui tem uma característica bem interessante, que a gente já tem uma interpretação diferente quanto ao produto escalar e o produto vetorial. O produto vetorial não vai ser comutativo. O que isso quer dizer? Que o produto escalar o produto vetorial entre U e V é diferente do produto vetorial entre V e U, pois eles são opostos, tá? Ou seja, eles apontam em sentidos diferentes. Eles têm a mesma direção, vão ter o mesmo tamanho, mas os sentidos são diferentes conforme ilustra a figura aqui, ó. Perceba, você tem o vetor U e o vetor Você tem o vetor U e o vetor V. O vetor U está sobre o eixo Y, o vetor V está sobre o eixo X. Logo, como o produto vetorial entre eles tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo, o produto vetorial só pode estar sobre o eixo Z. Tá? Então, o U vetorial V gera um vetor positivo no sentido do eixo Z. Já o V vetorial U gera um vetor negativo no sentido do eixo Z. Tá bom? Mas ambos continuam sendo perpendiculares simultaneamente a U e a V, tendo o mesmo tamanho, só o sentido que muda. A direção é a mesma. Ou seja, não é demais lembrar então que o produto vetorial não é comutativo. O escalar é, o vetorial não. Para a gente fixar as ideias, vamos calcular um produto vetorial aqui entre U 1, 2, menos 1 e V 2, 1 e 3. Bom, não vou entrar aqui nos detalhes do cálculo do determinante, mas aqui a gente usa a regra de Sarri, né? E a gente chega em 7 vezes I, menos 5 vezes J, menos 3 vezes K, ou seja, o vetor 7, menos 5, menos 3. Tá bom? Um exercício bem interessante é você verificar se esse vetor que você gerou, vamos chamar ele de W, é perpendicular a U e a V ao mesmo tempo. Como que você verifica isso? Condição de perpendicularismo. U escalar W tem que ser zero, assim como V escalar W tem que ser zero. Tá? Essas duas coisas têm que acontecer. Como exercício para vocês fazerem agora. Pausa o vídeo e faz, tá? Que vocês vão ver que ele realmente é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Como a gente viu, o produto vetorial ele não é comutativo, e aqui eu estou listando algumas outras propriedades para você ter uma ideia. Ó. O produto vetorial de U com ele mesmo é sempre o vetor nulo, independente de qual seja o vetor U. Número 2, como a gente já viu, o produto vetorial não é comutativo, né? Mas se você estiver fazendo o oposto do vetor V vetorial U, ele é igual a U vetorial V, tá bom? O produto vetorial é associativo com relação à adição, tá? E também você pode retirar uma constante que multiplica o primeiro vetor e calcular o produto vetorial e depois multiplicar a constante, tá bom? O produto vetorial entre dois vetores é o vetor nulo se e somente se um deles é o vetor nulo, tá? Ou ainda se U e V são colineares. Então essa daqui você tem uma outra forma de verificar a colinearidade entre dois vetores. Se você tiver dois vetores não nulos e o produto vetorial entre eles for o vetor nulo, então eles são colineares. Isso é óbvio. Qual a condição de colinearidade? Um tem que ser múltiplo do outro. Se um é múltiplo do outro, então obrigatoriamente você tem um determinante com duas linhas múltiplas. Todo determinante com duas linhas múltiplas gera um determinante igual a zero, tá? Ou seja, você vai ter zeros multiplicando o I, J e K no nosso determinante simbólico, tá bom? Então, é uma forma de você verificar a colinearidade, mas você vai ver bem antes de utilizar essa propriedade, tá bom? Reforçando novamente que o vetorial V é perpendicular a U e a V ao mesmo tempo, né? Os vetores U e V e U vetorial V têm direções das arestas de um triedro, e isso fica muito evidente nessa imagem. Observe que aqui você tem o vetor U, o vetor V e o vetor U vetorial V. Então você tem aqui uma aresta, aqui você tem uma outra
aresta e aqui você tem uma outra aresta, tá bom? Bom, e porcamente aqui eu consegui fazer onde você tem ó, um triedro, tá? E daqui a pouco nós vamos entender como que a gente calcula como a gente calcula o volume desse sólido formado por esses três vetores, tá ok? Bom, o produto vetorial não é associativo, tá? Então você não consegue aí, dados três vetores, o vetorial V, vetorial W, eles não funcionam se você trocar eles de lugar, tá bom? Fazer eles em ordens diferentes. Geometricamente, o módulo do produto vetorial dos vetores U e V mede a área do paralelogramo ABCD determinado pelos vetores U, que é o vetor AB, e o vetor V, que é o vetor AC, como ilustrado na figura abaixo. Lembra que no R2 a gente usa lá um determinante, lembra disso? A gente usa um determinante com os 3 pontos, né? Ou então um determinante com as componentes dos vetores. Se não se lembra, tem aí na nossa aula sobre o produto escalar lá no R2, tá bom? Então aqui, ó, se você tem o vetor U e o vetor V, a área desse paralelogramo formado por U e V, perceba que aqui você vai ter um vetor que é o U de novo, e aqui você vai ter um vetor que é o V novamente. Essa área aqui, a área A, ela é dada pelo módulo A, A é o módulo do produto vetorial de AB com AC, tá bom? Uma observação bem interessante é o seguinte: se você passar a diagonal aqui, ó, você tem um triângulo, certo? E esse triângulo, a gente sabe pelas relações do paralelogramo, divide a área ao meio. Então esse triângulo aqui tem metade da área do paralelogramo. Então a área do triângulo ABC é nada mais nada menos que o módulo do produto vetorial dividido por 2, tá bom? E aí a gente consegue uma fórmula para a altura do triângulo. Por exemplo, se for relativa ao lado, relativa à base AB, né, tendo AB como base, a gente consegue uma fórmula para essa altura. Por quê? Porque a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Ou seja, base norma de AB, ou se você quiser qualquer outro lado, você usa a norma do vetor formado ali, vezes H dividido por 2. E isso aqui tem que ser igual à norma de U escalar V dividido por 2. Tudo bem? Logo, o que acontece? A altura, vamos continuar aqui, ó. A altura tem que ser igual, então, a U ao módulo de U, ou seja, a norma de U vetorial V, dividido pela norma de AB. Tá ok? Então aqui você tem uma fórmula para a sua altura do triângulo. Independente de qual é o lado que você queira, a altura é relativa. É só trocar qual é o vetorzinho aqui embaixo. Exemplo. Vamos determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores U e V, sendo U2 menos 6 e 3 e V4, 3 e 1. Bom, eu já sei que o produto vetorial entre os dois gera um vetor ortogonal, né, simultaneamente a U e a V. Então eu vou calcular o produto vetorial entre eles. Então uso lá o meu determinante simbólico e encontro que esse vetor W, que é o meu produto vetorial entre U e V, é menos 15, 10 e 30. Bom, eu quero um vetor unitário. Eu já tenho um vetor que é ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Para achar unitário, basta achar o versor desse vetor. Então eu tenho que calcular a norma, né? Obviamente, esse vetor não tem norma igual a 1, tá? Mas se você calcular a norma, você vai perceber que a norma dele é 35. Tá? Como que você vai fazer isso? Raiz de menos 15 ao quadrado, mais raiz de 10 ao quadrado, mais a raiz de 30 ao quadrado. Tudo bem? Vai calcular essa raiz e vai chegar a 35. Então, você vai ter que W multiplicado por 1 sobre a norma é o vetor que você quer. Só que você tem que entender o seguinte: se você tem dois vetores, o produto vetorial entre eles gera um escalar.
gera um vetor que é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Só que o oposto do produto escalar também é perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então você tem que considerar o W dividido pela norma e também o vetor oposto dividido pela norma. Tudo bem? Lembrando que a norma do vetor e o oposto é a mesma. Então aí nós chegamos nesses dois vetores aqui. Esses dois são os dois vetores que são unitários e simultaneamente ortogonais aos vetores U e V. Bom, aqui eu pulei o exemplo 2 do nosso artigo. Vai lá no artigo que tem um exemplozinho a mais, tá? O link está na descrição. E agora eu quero calcular a área do triângulo que tem vértices A, B e C, dados respectivamente por 1, menos 2 e 1, 2, menos 1 e 4, menos 1, menos 3 e 3. Bom, para fazer isso, a gente vai considerar o paralelogramo determinado pelos vetores AB e AC. O macete aqui é sempre considerar como o ponto de origem dos dois vetores o mesmo. Você pode considerar AB e AC, BA, BC, ok? CA, CB, a ideia é essa. Bom, como que você acha o AB? B menos A, 2 menos 1, menos 1 menos menos 2, 4 menos 1, você vai gerar 1, 1, 3. O AC é C menos A, menos 1, menos 1, menos 3 menos menos 2, e 3 menos 1 você vai gerar menos 2, menos 1 e 2. Então agora o que você precisa? Para calcular a área do triângulo, ela é meio da norma do produto vetorial entre AB e AC. Então eu preciso calcular esse produto vetorial. Jogando no nosso determinante simbólico, a gente encontra 5 menos 8 e 1. Aqui você vai encontrar 5i menos 8j mais k. É o que você vai encontrar. Tudo bem? Então, a norma é 5 raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Onde nós teremos a raiz de 90, que é raiz de 9 vezes 10, que nós teremos, então, 3 raiz de 10. Essa é a minha norma. Tudo bem? Então, a norma do produto vetorial que eu quero é 3 raiz de 10. Então, a área do triângulo que eu quero, 3 raiz de 10 sobre 2 unidades de área. Sempre lembre-se, calculando medida de área, coloque unidades de área se você não tem a unidade de medida a ser aplicada. Caminhando para o final desse nosso intensivão sobre vetores no R3, vamos falar sobre o produto misto. Como o próprio nome já diz, o produto misto é um produto que vai misturar os produtos escalar e vetorial. Tá? Uma observação antes da gente definir o produto misto é a de que o produto misto dos vetores U, V e W nessa ordem é, por definição, o produto escalar de U com V vetorial W. Tá? Note o seguinte, a gente poderia muito bem remover os parênteses, porque não faria sentido fazer U vetorial V escalar W. Por quê? Porque V escalar W é um número real. Então não faria sentido você ter o produto vetorial de um vetor com um escalar. Tá bom? Então a única interpretação possível para o produto misto entre U, V e W é você fazer primeiro o produto vetorial entre V e W e depois o escalar de U com esse produto vetorial. Isso posto, vamos considerar U como x1, y1, z1, V como x2, y2, z2 e y como x3, y3, z3. Tomados nessa ordem, ao número real dado pelo produto misto, ou seja, o produto escalar de U com o produto vetorial de V e W, que a gente vai indicar simplesmente pelos 3 vetores entre parênteses, é o determinante formado pelas componentes de cada um dos vetores, na ordem U, V e W em linha. Por exemplo, vamos calcular o produto misto desses 3 vetores aqui, ó. U, 3, 2, 5, V, menos 1, 3, 3 e W, 4, menos 3 e 2. Usando a fórmula do determinante para o produto misto, nós temos 2, 3 e 5, menos 1, 3 e 3, 4, menos 3 e 2.
Usando a regra de Sarri ou regra de Laplace, nós vamos chegar nesse determinante como 27. Não vou aqui entrar no mérito do cálculo do determinante em si, porque nós temos aí todo um curso já sobre determinantes, que eu indico sempre você assistir antes de assistir o nosso curso de geometria analítica. Tudo bem? Antes de seguir, eu quero retomar aqui e indicar para vocês para escreverem. Né? Vamos supor que aqui você gera um vetor R, dado por alfa, beta e gama. Tudo bem? Então esse vetor R aqui, ele vai ter essas componentes. Então ele é o produto vetorial. Lembra de qual era a definição do produto vetorial quando a gente falou sobre o produto vetorial anteriormente? Né? Volta lá que você vai ver o que é o alfa, o beta e o gama. O alfa é o que multiplica o i, o beta é o que multiplica o j e o gama é o que multiplica o k. No produto escalar entre u e esse vetor r, você vai ter x1 vezes alfa, y1 vezes beta e z1 vezes gama. Tá? E aí, se você colocar exatamente aquelas entradas, essas entradas aqui, ó, essa daqui é exatamente alfa, essa daqui é beta e essa daqui é o gama. Então você vai ter x1 multiplicando esse elemento e esse elemento, y1 multiplicando esse elemento e z1 multiplicando esse elemento e esse elemento. Na hora que você fizer isso, perceba que você tem produto escalar. Então, esses vetores i, j e k vão desaparecer. Na hora que você fizer isso, você vai ter exatamente a definição do determinante de ordem 3 para a matriz x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3. Você vai ter exatamente a regra de Sarri para esse determinante aqui. Ou então, se você quiser, você tem a regra de Laplace para esse determinante, considerando a primeira linha. Tá? Bom, para voltar ao produto misto, vamos direto para as propriedades do produto misto. A primeira é a condição de coplanaridade. Lembrando que dois vetores sempre determinam um único plano. Por quê? Porque dois vetores são determinados por 3 pontos. E aí 3 pontos sempre determinam um plano. Ok? Regra de geometria clássica. Bom, se 2 pontos sempre determinam um plano e eles são chamados dos vetores diretores do plano, então 3 vetores podem ou não estar no mesmo plano. Tá? E aí, como a gente vai usar o produto misto para a condição de coplanaridade. Por quê? O produto misto entre 3 vetores vai ser zero se um dos vetores é nulo. Óbvio, uma das linhas do determinante é nulo. Ok. Eliminando essa hipótese, 2 deles são colineares, ou seja, 2 deles são múltiplos. Óbvio, você vai ter 2 linhas múltiplas no determinante, isso zera o seu determinante. Eliminando essas duas condições, você não tem nem um vetor nulo, nem 2 deles são colineares, só resta a opção dos 3 serem coplanares. Então aqui você tem um exemplo de 3 vetores coplanares, tá? E aqui você tem o exemplo de 3 vetores que não são coplanares. Esse vetor D ele está saindo do seu plano, né, num ângulo alfa aqui. Tudo bem? Então, essa é a condição de coplanaridade entre 3 vetores, o produto misto ser zero, nenhum deles ser zero e também 2 deles não serem colineares. Uma outra propriedade bem importante é a propriedade cíclica. O produto misto independe da ordem circular dos vetores. O que acontece? Você pode mexer na ordem deles seguindo o sentido. Então, U, V e W, o produto misto entre esses 3 é igual a... Vamos rodar. O que você vai fazer? O W vem para cá, o U vem para cá e o V vem para cá. Então, é como se você girasse ele. Olha lá, ó. U, o W, U e V. Gira de novo. Agora, o U vem para cá, o V vem para cá e o W vem para cá. Então fica VWU. Todos eles são iguais. Entretanto, o produto muda o sinal quando você troca as posições de 2 vetores consecutivos. Tá? Então você troca aí o V e o W de lugar sem observar essa característica cíclica
A coisa que vai acontecer é que você vai trocar o sinal do produto misto. A terceira, se você tiver o produto misto de U, V, W mais R, essa soma pode ser decomposta como a soma de dois produtos mistos. E além disso, se você tiver uma constante multiplicando algum dos vetores, essa constante pode ir para qualquer um dos vetores, ou então até mesmo para fora e depois você calcula o produto misto. Logicamente, as propriedades 2, 3 e 4 são consequências diretas das propriedades de determinante. Vamos verificar se esses três vetores aí, ó, U, V e W, respectivamente 3 menos 1 e 4, 1, 0, menos 1, 2 menos 1 e 0, são coplanares. Bom, primeira verificação, nenhum deles é nulo. Segunda verificação, nenhum par, né, U e V, U e W ou V e W, são colineares, ou seja, são múltiplos. Logo, eles vão ser coplanares se o produto misto for zero. Tudo bem? Então eu eliminei a possibilidade de ter um vetor nulo, de termos dois colineares, então agora só sobrou a possibilidade deles serem coplanares. Mas observe que o produto misto entre eles, que é o determinante 3, menos 1 e 4, primeira linha o U, segunda linha o V, 1, 0, menos 1, terceira linha o W, 2, menos 1 e 0, isso gera um determinante igual a menos 5. Novamente, não vou entrar aqui nos méritos do cálculo do determinante. Usando a regra de Sarri e regra de Laplace, fica a seu critério. Perceba que isso então é diferente de zero, logo os vetores não são coplanares. Agora nós temos uma forma bem simplesinha de verificar a coplanaridade de três vetores. Se os vetores não são coplanares, acontece uma coisa então. Vamos voltar lá na propriedade de coplanaridade? Ó, se os vetores não são coplanares, os três, então você tem aqui um sólido sendo construído entre os três vetores, né? Um tetraedro ou um triedro, né? Então você tem esse sólido aqui. Seria uma pirâmide de base triangular, tá? Seria isso. Tudo bem? Determinada pelos vetores AD, AC e AB, onde a gente pode falar que é U, V e W, sem problema nenhum, tá bom? Então, sempre que você tiver três vetores que não são coplanares, pense que 2 a 2 eles sempre são coplanares, mas 3 a 3 não. E sempre que você tem três vetores que não são coplanares, você vai ter um sólido que vai gerar um volume. Como que nós vamos calcular esse volume desse sólido? Usando o produto misto. E esse valor aqui nesse exemplo, esse menos 5, ele me dá uma ideia de quanto é o volume daquele sólido que eu desenhei lá para vocês, tá bom? Vai ser o módulo disso dividido por 6. Antes disso, vamos falar aqui mais um pouquinho de alguns exemplos. O segundo, então, me dá 4 pontos. 4 pontos determinam 3 vetores, tá? Se 4 pontos determinam 3 vetores, eu consigo verificar se esses 4 pontos estão no mesmo plano. Como que eu faço? Faço 3 vetores com origem no mesmo ponto. Vamos voltar lá na condição de coplanaridade de novo? Ó, 3 vetores com a mesma origem, AB, AC e AD. Então vamos construir o AB, o AC e o AD. O AB, B menos A, o AC, C menos A, o AD, D menos A. Então não vou entrar nesses méritos, porque isso a gente já desenvolveu ao longo da aula, como que a gente acha esses vetores AB e AC, né? Então esses 4 pontos, eles vão estar no mesmo plano se esses 3 vetores estão no mesmo plano, ou seja, se o produto misto entre eles for zero. E aí então, o produto misto entre AB, AC e AD vai ser a primeira linha o AB, segunda linha o AC, terceira linha o AD. Então eu encontrei o AB como 2, menos 2 e 6 está aqui. O AC eu encontrei menos 1, 0 e menos 2 está aqui. E o AD eu encontrei menos 3, menos 1 e 7 está aqui. Calculando esse determinante, ele vai dar zero. Logo, os 3 vetores são coplanares, por consequência, os 4 pontos também serão coplanares. Vamos voltar lá na condição de coplanaridade de novo? Ó, aqui eu tenho 4 pontos, ó. A, B, C e D. Perceba que os 4 formam 3 vetores que estão sobre o mesmo plano, então os 4 são coplanares. Agora eu tenho A, B, C e um ponto D que está fora do plano. Certo?
Então eu tenho 4 pontos, onde 3 estão sobre o plano. Lembra, 3 pontos sempre determinam um plano. Então, 3 pontos de 4, 3 pontos sempre estarão no mesmo plano. Tá? Se você tomar combinações de 3 pontos, dos 4, qualquer uma dessas combinações vão determinar um plano. Mas o quarto ponto estará fora se os 4 pontos não forem coplanares. Tá ok? No primeiro caso, os 4 pontos sempre são coplanares. Tá? Então não tem muito o que fazer nesse caso. Tudo bem? Então vamos falar da interpretação geométrica do módulo do produto misto. Tá? Lembrando que o produto misto é um determinante, então ele pode ser negativo. No nosso exemplo anterior, ele dá menos 5. Tá? Geometricamente, o produto misto é igual em módulo ao volume do paralelepípedo de arestas determinadas pelos vetores AD, AB e AC, ou os vetores U, V e W. 3 vetores não coplanares sempre vão determinar esse paralelepípedo, tá bom? Determinado esse paralelepípedo conforme a figura, o volume dele é dado pelo módulo do produto misto entre eles. Tá? Então, esse volume aqui ó, é o módulo do produto misto entre U, V e W. Ok? Logo, voltando à geometria clássica, a gente sabe que todo paralelepípedo é equivalente a 2 prismas triangulares iguais. Como todo prisma triangular equivale a 3 pirâmides, que no caso são os tetraedros, de base e altura equivalentes à base e altura do prisma, o volume de cada uma dessas pirâmides é 1/6 do volume do paralelepípedo, ou seja, 1/6 dessas pirâmides essas pirâmides são o tetraedro. Tá? Lembra aquele tetraedrozinho, ó, tá aqui no cantinho, ó, aquele que eu desenhei lá nos nossos vetores não coplanares? Pois é, aquele sólido, o volume dele é 1/6 do volume do paralelepípedo, ou seja, 1/6 do módulo do produto misto entre os 3 vetores que determinam suas arestas. Exemplo, vamos calcular o volume do tetraedro, cujos vértices são 4 pontos A, B, C e D, dados por essas coordenadas que estão aí especificadas. Perceba que você tem 4 pontos, logo 3 vetores. Se eles não forem coplanares, esses 4 pontos, então você tem 3 vetores que não são coplanares, logo eles determinarão sempre um paralelepípedo, por consequência um tetraedro. Vou fixar como origem dos 3 vetores o ponto A. Então eu vou ter os vetores AB, AC e AD. Eu vou construir esses 3 vetores aqui, ó, AB, AC e AD. No problema eu te dei o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Bom, esse volume então vai ser 1/6 do módulo desse produto misto. A primeira coisa é construir os vetores. O vetor AB, B menos A, o vetor AC, C menos A, o vetor AD, D menos A. Ok? Não vou entrar nos méritos por uma questão de tempo, mas vocês já sabem como fazer isso. Isso então significa que o produto misto entre AB, AC e AD é o determinante formado pelas componentes do vetor AB, do vetor AC e do vetor AD. Esse determinante, usando regra de Sarri ou regra de Laplace, vai me dar 24, ele já é positivo. Logo, o módulo desse produto misto é também igual a 24, portanto o volume é 1/6 de 24, 4 unidades de volume. Lembre-se sempre que, assim como no caso da área, se você não tem especificada a unidade de medida, use sempre unidades de volume no cálculo de volume e na diária, unidades de área. Para fechar a nossa aula, duplo produto vetorial. Assim como nós temos o produto misto, que é o produto escalar de um vetor com um produto vetorial, nós temos aqui então o produto vetorial de 3 vetores. Então você tem U, V e W, tomados nessa ordem. Então o vetor dado pelo produto vetorial de U com o produto vetorial de V e W chama-se duplo produto vetorial dos vetores U, V e W. Ok? Observação. Tendo em vista que o produto vetorial não é associativo, em geral, se você trocar a ordem dos produtos vetoriais, ou seja, perceba o que acontece. Na primeira definição, você faz primeiro o produto vetorial de V e W, depois o produto vetorial de U com o seu resultado. Vamos supor que dê um vetor R aqui. E aí você faz o vetorial de U com R. Isso é diferente de você fazer primeiro o vetor U e V, porque você não pode garantir que o vetor que você vai gerar é R. Pode ser um vetor S diferente.
e fazer depois o seu vetorial com W. Então, ela não é associativa à operação do duplo produto vetorial. Uma fórmula para o cálculo do duplo produto vetorial, lá no site eu te explico, eu te defino como é essa fórmula aqui, como a aula já está um pouco grande, e o duplo produto vetorial ele é algo de aplicação muito específica, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, mas você pode usar aqui novamente um determinante simbólico. Como que você vai fazer isso? Ele é o produto, ele é o determinante 2 por 2 de, na primeira linha, vetores v e w, na segunda linha, os produtos escalares de u e v e de u e w. Perceba que o u não aparece na primeira linha e você tem o produto escalar dele com o v e o w respectivamente na segunda linha. Tá bom? Então, isso daqui vai te dar o seu duplo produto vetorial. Lembrando que o duplo produto vetorial gera um vetor. O produto misto, que é a associação do produto escalar com o produto vetorial, gera um número real. O duplo produto vetorial gera um vetor. Um exemplozinho, vamos considerar 3 vetores, u, v e w. U 3, menos 2 e 6, o v 2, menos 1 e 0, o w 1, 3 e 4. Para substituir naquela fórmula, eu já tenho o i e o v e eu preciso do produto vetorial. Eu já tenho o v e o w, perdão. Eu preciso do produto vetorial de u com v e de u com w. Bom, não vou entrar nos méritos dos cálculos aqui. Um ótimo exercício para você é verificar se o produto vetorial de u com v dá 8 e o produto escalar, de u com w vai dar menos 27. Tá bom? E aí, usando a nossa fórmula, vai ser vetor v, vetor w, u, 8 e menos 21. Né? Então, você vai ficar com menos 21 vezes v, menos 8 vezes o vetor w. Então, menos 21 vezes v, menos 8 vezes w, que vai gerar menos 50, menos 3 e menos 32. Se você gostou da nossa aula, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Muito simples, curta essa aula, compartilha com seus colegas e, se possível, inscreva-se no nosso canal. A gente aqui está desenvolvendo cursos para matemática superior. Já temos cursos de cálculo de várias variáveis, transformadas de Laplace, equações vetoriais, equações diferenciais, teoria de Fourier, tá? E agora estamos desenvolvendo geometria analítica, logo teremos álgebra linear, matemática financeira, números complexos, tá? Funções complexas. Então a gente está desenvolvendo todo esse conteúdo aí para vocês gratuitamente. Tudo que a gente pede é o seu apoio, ou se você quiser apoiar ainda mais, fazer um Pix para nós, a chave Pix está aí, tá bom? Além disso, na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula. Tem muito mais conteúdo nos nossos artigos do que na nossa aula. Na aula eu faço um compilado bem conciso desses artigos, tá bom? E lá também na descrição você tem todos os livros que eu acho pertinentes para quem está estudando esse tópico, ok? Então era isso, abraços e até a nossa próxima aula.